O Vitor Lessa só pode estar de sacanagem comigo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor. E aí eu, enfim, gravo um vídeo, né? Durmo à noite, né? Não sei se vocês sabem, eu costumo fazer isso. Aí fiquei com meu filho ali um tempo, na hora do almoço, falei, vou gravar sobre essa situação de Nonato. Pesquisei, olhei aqui, enfim. Falei, ok, agora tem informação suficiente para poder gravar. Gravei, publiquei, e no momento em que eu publiquei, o primeiro comentário do vídeo anterior foi o seguinte: já compramos. Eu falei, hã? Exatamente. Abri o Twitter e vi lá que o Vitor Lessa, o safado do Vitor Lessa, tinha acabado de publicar que o Fluminense exerceu a opção de compra, mas não pelo passe fixado de Nonato. Você vai entender tudo aqui nesse vídeo, opinião e informação também sobre... quase falei sobre o Vitor Lessa, sobre Nonato. Vamos lá. Esse aqui é o canal Raiz Tricolor, você sabe. Se você quiser se inscrever aqui embaixo, você ajuda bastante. Se você quiser deixar o like também. Vamos lá, essa situação de Nonato, eu não gosto de gravar as coisas muito de cabeça quente, principalmente quando é compra, é um assunto que tem muitas nuances. Então parei aqui um tempinho, fiquei aqui 5 minutos escrevendo algumas coisas e tal, que eu acho que a gente precisa conversar nesse momento, porque o Gabriel do futuro, o Gabriel de 2025, ele precisa assistir esse vídeo aqui e perceber que ele tentou olhar todas as questões. Fluminense, primeiras informações, tá? Informações do Vitor Lessa. O Fluminense comprou Nonato do Internacional, ou pelo menos sinalizou, obviamente, de que vai comprar Nonato do Internacional. O jogador chega ao Fluminense não por aquele valor. O Fluminense tinha o direito de comprar Nonato a qualquer momento até o final do ano por, vamos trabalhar em reais, né? 12 milhões de reais por 50% de Nonato. Quando ele foi emprestado lá atrás, a gente riu bastante que isso nunca aconteceria. E de fato não aconteceu. Porque com essa negociação com o Ludogorets da Bulgária, e se você não viu o vídeo anterior, por mais que ele tenha ficado um pouco desatualizado, vale você ver, porque ali eu expliquei toda a situação que eu não vou voltar aqui nesse vídeo. Com essa negociação com o Ludogorets, isso deixou o Fluminense numa posição boa para comprar Nonato. Por quê? O jogador não quer voltar para o Internacional, isso é informação do Vitor Lessa. E o Internacional, ou seja, se ele não quer voltar para lá, o Internacional quer vender. Se o Internacional não recebesse essa proposta do time búlgaro, Nonato poderia... Perdão aí pelo somzinho do WhatsApp. Nonato poderia ficar até o final do ano. Chegar no final do ano, o Fluminense não exercer a opção de compra e o Internacional teria na mão um jogador que não quer ficar por lá. Então, esse seria o pior dos mundos para o Inter. Como ele recebeu essa proposta, isso facilitou para o Inter chegar para o Fluminense e falar, olha, ou você compra agora ou então eu vou vender para a Bulgária, porque você tem que pagar aqui, é o que diz o contrato, ou você paga ou vende para a Bulgária. E para o Fluminense isso foi interessante, porque o Fluminense percebeu esse movimento de desespero do Inter para vender e colocou uma proposta na mesa abaixo do que era o combinado. E o Inter aceitou. Temos detalhes sobre essa proposta? Não. A princípio, o que eu imagino? O Lessa falou que o Fluminense vai comprar 70% dos direitos do jogador. Lembrando, pelo contrato era 50%. Mas, se a gente lembrar, a proposta do Ludogorets era por Nonato, né, também por 70% do jogador. Ou seja, provavelmente o Fluminense vai negociar ali, ou negociou ali com o Internacional, de pagar a mesma coisa que o Ludogorets ia pagar. 1.700.000, que dá em torno de 8 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense pegou 70% do Nonato por 8 milhões de reais. Mas isso não é informação, vamos aguardar informações também sobre isso. Ponto central o Fluminense fez uma compra e a primeira coisa que vem é o seguinte, mais uma vez o Fluminense negociou no mercado, né, não pagou o valor cheio, como já tinha acontecido, por exemplo, tentou fazer isso com o Nino, mas aconteceu na compra de Nino, né, em 2020, enfim, já aconteceu isso em algumas situações, Fluminense, com Pedro também, né, na venda de Pedro, o Fluminense negocia, tenta ficar com um valor maior do que na teoria teria direito. E a primeira dúvida que vem na cabeça de todo mundo precisa comprar Nonato? Isso é bem relativo, mas eu vou falar primeiro de campo. É necessário ter Nonato no time? É.
E por que eu falo? Nonato, ele é tratado por muitos como um jogador comum. Eu discordo da palavra comum. Eu acho um jogador mediano, um jogador de Série A, que vai ser talvez reserva numa parte de cima da tabela, titular absoluto numa parte de baixo da tabela, mas é um jogador como é Samuel Xavier, por exemplo, pra mim. Só que Samuel é mais velho, né? É um jogador como pra mim também, assim, é um Iago Felipe. Iago é mais velho também, acho que o Nonato tem um pouquinho mais de qualidade. Mas o perfil do jogador é meio isso. Assim, meio que como o Manuel. Acho que é um ótimo exemplo também de zagueiro. E o que eu quero dizer com isso? Nonato não é um esplendor, ele é jovem. Em relação a essa galera toda que eu citei, ele é bem mais jovem. Nonato, nessa temporada, Nonato tem 24 anos. Né? Pra quem não sabe, Nonato fez 3 de março 24 anos. Então ele é bem mais jovem que essa galera. Mas o meu ponto é o seguinte, um jogador comum para um time como o Fluminense é ótimo de ter jogando bola. É essencial. Porque eu acabei de citar o time que é vice colocado, né? Tá na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, disputando ali, enfim, nas cabeças. Tá entre os 4 na Copa do Brasil, tá a um jogo de ir pra final da Copa do Brasil. E ele tem no seu time um lateral direito, como usando a mesma palavra que usaram para Nonato, mediano, comum, um zagueiro mediano comum, um volante mediano comum. Você vai indo para uma série de jogadores desse tipo, porque eles compõem o elenco. Compor elenco não é só ser reserva utilizado, é na fase boa ser titular. Então assim, ter Nonato no Fluminense hoje era importante? Sim. Tira o Nonato do Fluminense. A gente vai ter um Martinelli, que é um jogador jovem, tá na temporada dele, a primeira temporada pós-sub-20, efetivamente, né? Porque ele já vinha sendo do profissional, mas falando na idade. E a gente não tem segurança, não faz uma boa temporada. As outras opções são Iago Felipe, que, tal qual o Iago, mesma situação, tal qual o Nonato, mesma situação. E aí a gente vai para opções como o Wellington, Felipe Melo, que estão no elenco muito mais numa referência de moral e de personalidade e liderança do que necessariamente de futebol. O elenco, ele não é formado, não é um Brasfoot ou um FM que você compra só jogadores jovens, bons e puxa ele do Campeonato Colombiano e bota pra ele pra jogar no Brasil e ele no dia seguinte ele já estreia fazendo 3 gols. Não funciona assim o futebol. Então o Nonato, ele faz parte de um grupo de jogadores que é importante você ter no time, que é o jogador mediano. Que é o jogador que vai estar no banco, ele não vai ficar reclamando, como por exemplo um Felipe Melo pode reclamar, ou sei lá, alguns jogadores maiores podem reclamar de estarem no banco. Mas ele também não é um jogador jovem, um jogador recém-chegado de fora do Brasil, que pode ser afetado por uma oscilação anormal. Então é interessante isso. Ou seja, pra mim era interessante pra cacete manter Nonato, não só pra essa temporada, como também pra 1, 2 temporadas à frente. Mas aí a gente esbarra no segundo ponto, que é o Fluminense está comprando Nonato. Vamos estabelecer que 8 milhões, beleza? Mas pode ser que mude, tá? Você tá sabendo a informação. 8 milhões. Caio Paulista foi também, por 8 milhões, 50%. Aí vem o Cristiano, que foi 1,4 milhão de euros. Dá 7 milhões e alguma coisa agora. Assim, o Fluminense tem dinheiro então para comprar jogador, não tem? Tem. Tem dinheiro para comprar jogador. Qual que é a diferença e por que vai se alardear tanto de que o Fluminense não tem dinheiro para comprar jogador? Quando você compara o Fluminense com quem ele está disputando a tabela. Palmeiras, Flamengo. Tem muito mais possibilidades financeiras, até o Corinthians mesmo se endividando de uma maneira louca, né? Uma dívida que já ultrapassou fácil R$1 bilhão por causa do estádio também. Esses times têm a possibilidade ou a disposição de fazer investimentos muito acima do Fluminense. Então, tudo é uma questão de perspectiva. O Fluminense tem dinheiro? Se eu comparar o Fluminense com o Avaí, tem. Claro que tem. O Fluminense com o Botafogo virou SAF, né? Vou tirar o Botafogo dessa conta e virou SAF. Mas o Fluminense com o Fortaleza, tem. O Fluminense tem dinheiro. Tem dinheiro pra fazer? Tem. Óbvio que tem. Agora, a disputa do Fluminense é com quem? Nesse momento é com o Palmeiras, com o Flamengo, é com o Corinthians, é com o Atlético Mineiro? Aí não tem, não.
Aí o Fluminense fica atrás mesmo dessa galera. Então, assim, cuidado com a conversinha de o Fluminense não tem dinheiro, é difícil. É difícil a vida do Fluminense. Por exemplo, o Fluminense é aquele cara de classe média que tá morando num condomínio de rico. Ele vai se sacrificar muito. Ele vai ter que abrir mão de muita coisa para poder viver aquela vida que ele tá querendo viver. Por quê? Porque com o orçamento do Fluminense, com a grana que o Fluminense recebe por ano enfim, e todo o cenário, o Fluminense era pra estar em oitavo, era pra estar em sétimo, por aí. O gasto do Fluminense, o quanto ele gasta, bota o Fluminense ali. Então o Fluminense tem dinheiro pra comprar jogador. Aí a gente pode chegar à conclusão de não era melhor investir, vou usar só a questão de Nonato, que é a questão de agora. Ao invés de pagar esse valor por um jogador como um mediano, não era, vou usar normal, um jogador normal, não era melhor então contratar um jogador que pode mudar de nível? Só que com 8 milhões, meu amigo, você vai chegar no mercado e você só vai achar o risco. Porque qual é o jogador que pode subir de nível? Pode ser um jogador bom. Por 8 milhões de reais ou por 9 milhões de reais, enfim, dane-se, nesse caso até 10 milhões de reais, você vai achar o cara que tá voando num time pequeno e tá fazendo a primeira ótima temporada dele. E aí você pode comprar e não dá certo. Um jogador sul-americano é difícil achar nesse valor, porque isso não dá muito mal 2 milhões de dólares. E assim, isso não foi nem o valor de John Arias, por exemplo, que a gente conseguiu achar, que era um jogador completamente normal lá da Colômbia, de um time que nem estava se destacando tanto. Ou seja, se a gente quiser pegar, por exemplo, aquele do Milionários, o Ruiz, né, que foi muito bem contra a gente, 2 milhões de dólares, provavelmente não vai dar em nada para trazer ele. Você só vai achar o risco. Nonato é a certeza. E aí a gente vai pro outro. A certeza, não de que vai voar, mas é a certeza de que a gente sabe que ele é um jogador que entrega. E aí a gente vai pro ponto que vai fechar o vídeo. O Fluminense vinha, de algumas temporadas, a gente passou perdendo peças normais. E eu não tô falando aqui de base, como por exemplo Marcos Paulo, Miguel, ou Marcelo Pitaluga, enfim, Kaique, a saída de jogadores de base que poderiam se tornar de fato realidade no Brasil, e enfim, serem jogadores que produzissem muito Fluminense. Não tô falando disso. Tô falando de jogadores que chegaram, eram importantes naquele momento pro time, não eram nenhuma sumidade de qualidade, alguns deles até são, mas enfim, não é esse caso, mas iam desmontando a estrutura do time. A gente perdeu Dodge em 2020. Vai desmontando a estrutura do time. Dodge não fez falta em 2020? Ah, mas o Martinelli subiu. Pô, mas fez falta. A gente teve jogo com o Hudson, cara. Contra o Santos, se a gente tem Dodge, talvez, que não era nenhuma sumidade, naquele empate contra o Santos lá na Vila Belmiro, talvez a gente tivesse ganhado aquele jogo. Entendeu? Assim, vai desmontando a estrutura. A gente perdeu Dodge. A gente perdeu o Caio Henrique, a gente perdeu Alan, a gente perdeu, se a gente for para mais jogadores, né, um pouquinho mais à frente, aliás, um pouquinho mais à frente no time, mas um pouquinho mais atrás no tempo. A gente perdeu Everaldo, que para o time de 2019 era importante, Luciano, a gente viu aquele time de 2019 sendo desmontado na mão de Fernando Diniz. Novamente, eu não estou falando de nenhuma sumidade de jogadores, mas estou falando de jogadores normais, ou alguns de um nível um pouquinho mais baixo, mas enfim, normais que naquele momento formavam a estrutura do time e a gente foi perdendo esses jogadores. E agora o Fluminense não quer isso. Segundo o Vitor Lessa, o Fluminense não quer perder nenhum jogador até novembro, né, até dezembro, porque vê possibilidade de título, principalmente na Copa do Brasil, mas ainda acreditam no Campeonato Brasileiro. Se não vier título, mas vier, por exemplo, a final da Copa do Brasil, que dá uma premiação um pouco mais alta, etc., a gente vai relevar uma coisa, somar outra para poder decidir se valeu a pena ou não. Mas o fato é, sobre o Nonato, que é a grande pergunta, valeu a pena comprar? Eu já te dei 200 mil argumentos aqui. Você tá querendo um veredito? Não sei. É o tipo de contratação que só o desempenho de Nonato vai dizer. Porque tem contratação que, obviamente, no início, se o Fluminense hoje pega de graça o Messi, é óbvio que a contratação é ótima. Aí o Messi pode vir, ficar machucado, ficar 3 anos, não jogar uma partida e ir embora. A contratação foi uma bosta. Mas era óbvio no início que a contratação era ótima. O caso de Nonato é complicado, porque ele vai ter que... Se ele continuar jogando o que ele jogou até agora, em todo o período dele no Fluminense, nesse 1 ano, boa. O valor fez sentido. O valor. Pagar 8, 9, 10 milhões por Nonato valeu bastante a pena, principalmente pela idade dele, que até possibilita que daqui a 1 ano, por exemplo, ele seja revendido também pelo Fluminense. Se houver uma variação para o alto ou para baixo, a negociação passa a ser ruim ou boa.
É uma aposta muito pequena. Porque o Fluminense está contratando um jogador que já está aqui há um ano, o Fluminense saberia exatamente se ele tivesse um problema de lesão, sabe exatamente como é o comportamento dele em campo e o comportamento dele extra-campo. O Fluminense sabe exatamente como é ele dentro do vestiário, ele sabe exatamente como é o Fluminense, ele conhece a torcida, ele, enfim, já foi campeão aqui. Isso tudo são fatores de risco que o Fluminense não está tendo nessa aposta. A aposta é o quê? É a imprevisibilidade do futebol. Nonato pode entrar em campo no próximo jogo e fazer 3 gols, enfim, e a gente determinar que a contratação foi ótima. Nonato pode entrar em campo no próximo jogo, sofrer uma lesão e ficar 9 meses fora e a contratação foi ruim. Ele tá nesse meio do caminho, em que é uma aposta, mas uma aposta muito pequenininha, como toda aposta no futebol é. Se ele jogar o que jogou até agora, faz sentido a contratação. E, por último, o que ele jogou até agora é muito mais sólido do que o que Caio Paulista tinha jogado até o momento em que ele foi contratado. Não é só uma fasezinha. É uma estrutura de jogador mediano, como eu falei. Caio Paulista teve lapso de gênio, de craque, mas teve uma regularidade no futebol um pouco mais baixo. É uma outra situação. Até a próxima. Valeu.